Deus seja louvado para sempre e eternamente. Ao nome do Senhor, glória, honra para todos sempre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta mensagem de reflexão bíblica que estou lhe trazendo do mais profundo do meu coração, na esperança de que sirva para o seu enlevo espiritual, na esperança de que contribua de alguma forma para a sua edificação espiritual. Eu estaria lhe pedindo demais? Se lhe fizesse uma solicitação para inscrever-se no meu canal, muito obrigado por sua presença aqui. Outra coisa, se ofenderia comigo se eu lhe pedisse para compartilhar essa mensagem? Deixe que outras pessoas sejam beneficiadas, abençoadas com a bendita e poderosa palavra de Deus. Bom, vamos a Isaías capítulo de número 12. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de angústia, estamos vivendo tempos de perplexidade. Estes tempos que nós vivemos antecedem a vinda do Senhor Jesus e ele mesmo já havia anunciado que nos últimos dias haveria perplexidade. Pois bem, Isaías capítulo 12 é um refrigério de Deus para os nossos corações. Isaías capítulo 12 é um oásis no meio desse grande deserto. Vamos a ele. Primeiro versículo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isaías está refletindo o pensamento de toda uma nação, a nação de Israel, uma nação que havia desobedecido a Deus, uma nação que muitas vezes havia pecado contra Deus, murmurado contra Deus, blasfemado até contra Deus, mas que nunca deixou de contar com a misericórdia de Deus. Agora ele está avisando a Israel que vai chegar o dia em que todos estarão dando graças a Deus, porque apesar dos momentos difíceis, apesar das suas fragilidades, apesar da ira que de Deus se manifestou um tempo para com ele, mas Israel terá a oportunidade de viver com alegria, de viver com entusiasmo, de deliciar-se com o prazer completo do Senhor. Vamos aplicar para nós este versículo. Primeiro, graças te dou, ó Senhor. Tudo deveria começar com gratidão. Tudo deveria começar com sentimento respeitoso, com sentimento de devoção, de que nós devemos ao Senhor tudo. Devemos a vida, devemos o ar que nós respiramos, devemos a saúde, devemos a alimentação que nós temos diariamente, devemos a roupa que vestimos, devemos o dinheiro que temos na carteira, pouco ou muito que seja, devemos o carro, devemos a casa, devemos tudo. Devemos a família, devemos os favores, devemos a inteligência, devemos a possibilidade que tivemos, muita ou pouca, de estudar, de conhecer tudo, afinal. Graças te dou, ó Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, toma algum tempo para agradecer a Deus. Há tantas coisas que as pessoas usam como motivação para estarem se maldizendo que é preciso reformular este conceito, é preciso retificar esta jornada e passar agora a agradecer ao Senhor. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A ira de Deus é temporária, a ira de Deus é abreviada, o consolo de Deus é permanente, o favor de Deus é eterno. Por isso vamos deleitar-nos no favor dele e viver de tal maneira que nunca estejamos provocando a sua ira, como Israel fez tantas vezes, sobretudo quando esteve no Egito, sobretudo quando esteve no deserto, sobretudo quando esteve no período do Reino Unido e depois do Reino Dividido. Bom, sempre. O versículo 2 de Isaías, capítulo 12, diz assim: eis que Deus é minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Eu quero tomar as palavras, os possessivos que estão nesse verso. Deus é minha salvação. Deus é minha força e Deus é o meu cântico. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, três elementos fundamentais no exercício da vida cristã. Salvação, sem a qual nem seríamos filhos de Deus, nem seríamos membros de sua família. Minha salvação. Mas Deus é minha força. Deus é minha salvação
Essa salvação aconteceu ontem, esta força acontece hoje, esta força acontece sempre. Quer dizer que Deus nos salva, mas não nos abandona, nos salva e nos acompanha, nos salva e nos dirige, nos salva e nos conduz, nos salva e nos protege, nos salva e nos defende. Deus é a minha força. Mas não é apenas minha salvação, não é apenas a minha força, é também o meu cântico. Eu quero convidar-te, meu irmão, minha irmã, a que faças de Deus o teu cântico. Canta, exalta, exulta, louva, adora. Deixa que Deus ouça o cantar dos teus lábios, o louvar da tua alma, o adorar do teu espírito, para que haja uma comunhão intensa, para que haja uma comunhão perfeita, para que haja uma reciprocidade de comunicação. Deus e nós e Deus. Que lindo, Isaías capítulo 12, versículo 2. Deus é minha salvação, Deus é minha força e Deus é o meu cântico. Verso de número 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Singular, a palavra alegria e a palavra salvação. A palavra alegria está no singular porque é uma só alegria. No dia que nós aceitamos a Jesus, nós fomos carimbados com a alegria da salvação. E pronto, ela não tem como terminar, ela não tem como esgotar, ela não tem como diminuir, ela não tem como se tornar escassa. É uma alegria para o tempo todo, uma alegria para a vida inteira. Alegria. A outra palavra que está no singular é salvação. Salvação é única, salvação é uma experiência que nós temos. Salvação não é uma coisa progressiva. Santificação é progressivo, salvação não é. Salvação, você recebeu ou não recebeu? Possui ou não possui? Desfruta ou não desfruta? E graças a Deus que nos salvou. A Bíblia diz, Efésios 2:8, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Pela graça sois salvos. Sois. Não fostes e nem sereis. Sois salvos. Agora, diz no plural, no singular, alegria e salvação. No plural, águas e fontes. Nós, além de termos fontes, temos águas. Águas das fontes. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo é uma fonte igualmente inesgotável. E destas fontes nós tiramos águas. Água de pureza, água de santidade, água de prosperidade, água de equilíbrio, água de estabilidade, água e água e água. Dessas fontes nós tiramos águas. Jesus disse que se alguém crer nele, como diz a Escritura, isso está em João capítulo 7, a partir do verso 37, rios de água viva manarão de seu interior. É disto que está falando. Tirareis águas das fontes de salvação. Se alguma pessoa está completamente seca em sua vida espiritual, é porque as fontes não estão na sua direção. Ela não disponibilizou as águas das fontes da sua salvação. A salvação traz para nós esta preciosidade que é o direito de termos água viva enquanto vivemos nesta vida e água eterna enquanto lá estivermos. Muito bem, vamos ao versículo de número 4. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Outra vez Isaías está recomendando, no capítulo 12 de seu livro, que nós demos graças. Dai graças no primeiro e dai graças aqui no quarto versículo. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notar os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Mergulhando neste versículo, nós descobrimos 3 coisas muito especiais relacionadas com Deus. Número 1, a pessoa de Deus. Dai graças ao Senhor vivo, ao Senhor pessoal, ao Senhor divino, ao Senhor eterno. Dai graças a Ele. Agora, número 2, não somente dar graças ao Senhor, à pessoa do Senhor, mas invocar o nome do Senhor. Então, 3 coisas maravilhosas que Deus libera para nós. Sua pessoa, seu nome e os seus feitos. Fazei notórios os seus feitos. Se lembram do Salmo 126? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
É isto, é disso que está falando. Continue mergulhando comigo, porque ainda restam 2 versículos, Isaías, capítulo de número 12. Pare um pouquinho de estar preocupado com a periferia, deixe um pouquinho essas atribulações tão terríveis que estão lhe tirando a paz e a quietude e mergulhe comigo aqui nestas águas das fontes de salvação. Vamos ao versículo 5, diz assim: Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Eu gosto deste porquê. Os porquês da Bíblia precisavam ser examinados, merecem ser dissecados. Convém que nós os estudemos. Cantai ao Senhor, por quê? Porque fez coisas grandiosas. Que coisas grandiosas o Senhor fez? Quem nos salvou? Não foi Ele? Quem nos batizou com o Espírito Santo? Não foi Ele? Quem nos chamou para o ministério? Não foi Ele? Quem nos deu dons espirituais? Não foi Ele? Quem nos deu poder para estarmos de pé? Não foi Ele? Quem nos deu graça para estarmos diante dos demais? Ele. Então, Ele fez coisas grandiosas. Ele nos curou de tantas enfermidades. Ele nos dirigiu quando os caminhos pareciam obscuros e difíceis. Ele nos fez transpor montanhas quando elas se nos afiguravam inacessíveis. Pois bem, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. E para concluir o mergulho em Isaías capítulo 12, eu a convido minha irmã e meu irmão, para nós lermos o último versículo, que é o de número 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. No meio de ti. Este é o lugar tão favorito de Deus, no meio de ti. No meio de ti, a primeira ideia deste versículo é no meio do povo de Israel. A segunda é no meio da congregação, particularmente. A terceira é no meio da tenda da congregação, ou no tabernáculo, ou no templo. Mas vamos trazê-lo mais para perto, e descobrirmos que ele está no meio de nós mesmos. Ele está em nosso espírito, ele está dentro de nós, ele está no meio de cada um de nós. A Deus seja glória, a Deus seja louvor. Tome tempo meditando na Bíblia. Tome tempo alegrando-se com os textos sagrados que estão disponíveis para nós. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, cumule a sua vida de muita vitória, de muito progresso, de muito sucesso, tudo para a honra e exaltação do nome do Senhor Jesus. E para concluir, o meu pedido é que você tenha direito também ao meu acervo. Eu estou liberando o meu acervo, milhares de anotações, centenas de apostilas, dezenas de livros, um grande número de esboços. Tudo isto por uma assinatura módica, bem módica mesmo, e você disporá disto a qualquer momento no recesso do seu lar. pbsgesielgomes.com. Deus abençoe, o Senhor lhe dê muita graça, muita vitória, muito sucesso. E não se esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, amém e amém.